Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer a mensagem de Deus ao seu coração. Como você sabe, se já é inscrito, ao final da mensagem, dê o seu like, deixa aí o seu comentário. Você que não é inscrito, se quiser, também inscreva-se e deixa aí o seu comentário, se gostou ou não gostou. Eu quero compartilhar com vocês hoje o que está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler aí na sua. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Bom, Tiago era um servo de Deus, irmão do Senhor Jesus, e ele escreve essa mensagem aqui para os cristãos que estavam sendo perseguidos. E é claro, essa é uma epístola que nós chamamos de uma epístola geral. E ele aqui dá conselhos que servem para todos nós. O primeiro deles é que nós devemos estar prontos para ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir. Irmãos, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas lutas e dificuldades residem pelo fato de nós falarmos demais. Né? Às vezes nós falamos mais do que convém. Às vezes nós fazemos comentários desnecessários sobre outras pessoas, comentários desnecessários sobre o trabalho de alguém, sobre a forma como ela se veste ou a forma como ela se porta. Às vezes nós vamos muito além do que deveríamos ir. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, o problema de controlarmos a nossa língua, de controlarmos aquilo que pensamos e colocamos para fora, é fundamental para evitarmos problemas, porque às vezes nós ficamos aí falando um monte de coisa. Agora as mídias, infelizmente muitas delas servem muito para fofoca. Você escreve alguma coisa lá, aí o fulano te chama a atenção, você fica irado e aí acha que aquele irmão é um crente carnal. Não, cuidado com o que você fala, né? Nós temos que ter moderação. Se você não pode falar nada que edifique, é melhor ficar calado. Agora, se eu devo ficar mais quieto e ouvir mais, né, isso vai fazer de mim uma pessoa que sabe refletir sobre a situação. Não só algo concernente a minha, mas a sua pessoa. Ou seja, demorar para falar, esperar que todos falem, pensar se é conveniente ou não você falar alguma coisa naquela situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, na raiva, nós falamos coisas que não devemos. E essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque quando nós resolvemos dar respostas no calor da emoção, nós muitas vezes perdemos a razão, né? Agora, Tiago, ele está aconselhando isso e logo em seguida ele diz, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Em outras palavras, a nossa ira não produz a justiça de Deus, né? A Bíblia diz que
toda atitude tomada com indignação falhará. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a impetuosidade do meu coração, a necessidade de dar uma resposta imediata, de reagir sem refletir, vai produzir muita confusão ao invés daquilo que Deus aprova. Então eu sei que hoje nós vivemos uma batalha nas mídias sociais, tudo por causa de pessoas que são conservadoras, outras que não são conservadoras, uns que são de centro-direita, outros que são de centro-esquerda na questão política, e às vezes nós perdemos grandes amigos e encerramos grandes laços porque não pensamos antes de falar, não nos acalmamos antes. Então, eu quero deixar esse conselho aqui, que não é meu, é o conselho de Tiago, que tome todo o cuidado antes de falar. A segunda coisa que Tiago escreve aqui é que nós devemos deixar de lado o costume imoral e toda má conduta. Costume é uma coisa que se tornou hábito. E eu e você não podemos ter o costume de nenhuma imoralidade na nossa vida. Se acontecia antes, hoje não deve mais acontecer. Falar mal, mentir, difamar e outras coisas que a questão da imoralidade traz no seu bojo. Então, devemos ter todo cuidado, deixar tudo o que não está de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, se eu vou deixar alguma coisa, eu vou acolher outra. E Tiago diz: acolham com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-los. E que mensagem é essa? É essa que eu estou falando aqui. É essa que você ouve, às vezes, numa mensagem na rádio, na televisão, de pessoas sérias das Escrituras, numa igreja, num bate-papo com um amigo que pode ser usado pelo Espírito Santo para lhe edificar, lhe trazer a sensatez e trazê-lo para a luz. Então, essa mensagem pode salvá-lo. Agora, Tiago também diz que não basta só ouvir. Ele diz aqui no verso 22, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Há pessoas que dizem, como a mensagem do Evangelho é bonita, e isso, e falam tanto da mensagem, mas não põem em prática. Tiago chega a comparar essas pessoas com aquelas pessoas que se olham no espelho, dão uma boa olhada, se penteiam ali, saem, mas quando estão na rua já se esqueceram, já não sabem mais nem como é que está. O Senhor Jesus também faz uma comparação, dizendo que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a rocha, que vem a tempestade, as chuvas, o temporal, tudo, e ela não cai porque está edificada sobre a rocha. E compara também aquele homem que ouve e não pratica a um homem que construiu sua casa na areia. Porque a chuva vem, não tem um bom fundamento e derruba aquela casa. Então, olha só, a pessoa que ouve e pratica, ele está bem edificado na mensagem. Aquele que ouve e não pratica, logo se esquece. E aí passou, só lembra de novo quando alguém for falar alguma coisa, ou quando for ver um vídeo meu aqui. É importante que, mais do que ouvir, você se torne praticante da palavra. Você não pode apenas ouvir e não praticar. É muito bom ouvir coisas boas, mas aquele que pratica, ele cria laços e responsabilidade com a mensagem ouvida. Então, veja só, algumas coisas que nós vimos aqui. A primeira, cuidado com o que você fala. Fale menos, ouça mais. E se você falou demais, peça perdão. Não é só reconhecer
que errou. Que há pessoas que reconhecem o erro, mas não se humilham ao ponto de dizer, olha, me perdoe, eu falei o que não devia a seu respeito. Então, reconhecer o erro e pedir perdão. Então, tome cuidado, seja sábio, ouça mais, fale menos, que você vai evitar muitos problemas assim na sua vida. A outra é você entender que a sua ira, a necessidade de dar uma resposta imediata não vai produzir a justiça de Deus. Não vai produzir aquilo que Deus aprova. Então, acalme o seu coração, se aquiete, no tempo certo as coisas vão se resolver. Outra coisa que nós aprendemos aqui, tenha a humildade de deixar o que não é bom e aceitar o que é bom, que é a palavra de Deus. Não se acostume com o erro, porque senão vai ser muito difícil você parar de praticá-lo. Se você criar o hábito, se você gostar, vai ser muito difícil de tirar. E com tudo isso, a mensagem que Deus planta no seu coração, você deve não só ouvir, mas colocar em prática para a glória de Deus. Fazendo isso, você não só vai evitar muitos problemas na sua vida, como vai ter uma vida centrada, dirigida segundo a palavra de Deus e vai estar em aliança de responsabilidade com aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê um coração comprometido com a mensagem que você tem ouvido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.